Abel Ferreira, mais uma vez, Abel Ferreira. Gestos obscenos, cara. Que loucura, né? Queria entender um pouquinho ali também de como foi o clima. O João Martins, que concedeu a entrevista, também estava revoltado. A gente vai escutar daqui a pouco ele falando sobre, depois do jogo, né? sobre impedimento. A gente vai daqui a pouco fazer um combo aqui das polêmicas do jogo, tá? Em relação à arbitragem. A gente conseguiu falar bastante de futebol hoje, tá? Olha aí, tô bem orgulhoso, feliz. Mas queria entender um pouquinho de como Você se quer o deu clima, Vitor? toda a história do Abel eu vou te Ferreira trazer um ali, bastidor cara. legal. Então, Eu vou te trazer um bastidor legal. Conta. É curioso, porque no momento que o árbitro para o jogo e ele pede para parar, os jogadores começam a se entreolhar e tentam entender, mas o que ele está olhando? Ele está esperando o quê? Aí eles começam a se olhar, e aí você, ali no Allianz Parque, você está na tribuna, muito próximo dos torcedores também. E aí você olha para os torcedores, e os torcedores começam a se perguntar, será que teve algum pênalti? Pô, será que teve alguma cotovelada? Cara, no momento que abre o telão do Allianz Parque... Inacreditável isso aí, cara. Desculpa, eu vou perder o decoro aqui. O Abel perdeu. Abre o telão com o Abel botando a mão no saco para todo mundo ver, para 38 mil pessoas ficarem acompanhando na repetição. O árbitro olhando aquilo, cara, deu para ouvir as risadas num primeiro momento. Deu para ouvir risadas em quase uníssono no Allianz Parque, do tipo, não é isso. Deve estar mostrando a imagem errada. E aí depois é que veio a revolta. Então primeiro esse bastidor, tá? De um modo geral a gente ouve ou o grito de gol, ou aquele... Cara, a gente ouviu risada ontem. A hora que abriu no telão do Allianz Parque a imagem do Abel. Mas tem uma coisa importante para falar aí, Fragoso, é o seguinte. Quando acontece esse tipo de coisa, pode demorar 2, 3, 4, 5, 10 minutos. O que o Abel fez, uma cusparada, você não é obrigado a parar imediatamente. Sendo um ato disciplinar, tá? pode o ato ser... disciplinar, você pode parar mesmo a bola, se o jogo tiver pode recomeçado. reiniciar a bola, perfeito. e aí você para tudo para tomar a atitude que tem que tomar. Eu só acho que teve um equívoco aí. Não precisava mostrar no telão, piada né? isso, gente. O quarto árbitro podia dizer para ele, ô Fortão, vem cá. O homem fez pênalti, colocou a mão na bola, tem que expulsar o homem. Acabou. Era mostrar no telão. E essa a imagem né? Ele pode colocar no telão, né? Uma mensagem apenas. Checagem por gesto obsceno. Pronto, sem precisar mostrar. Mas Mas parar o deixar jogo, bem cara, claro que é isso, mais tá? importante, sim, parar o jogo. Pra isso, Mas cara. tem que parar. Cara, Não, tudo bem, você para, dá o vermelho e volta pra jogar. Eu concordo contigo. Eu vou te passar a palavra, que foi realmente uma conversa que todo mundo teve na Zona Mista ontem. E é justamente sobre esse detalhe, Simões. O VAR aqui no Brasil, ele pega a ideia de que a mínima interferência tem que ser levada em conta, ele rasga isso assim, a cada jogo. Só que essa foi algo que todo mundo ali na Zona Mista virou e falou, cara, assim, o jogo tá rolando, tá acontecendo a partida. Será que realmente o VAR tem que chamar o árbitro para olhar um gesto obsceno? Não, cara, nesse momento Só é o seguinte, avisa. É o quarto árbitro olhar e falar, isso. como o Ricardinho disse, Como sempre foi. ó, passou do limite aqui, dá o Vermelho cartão. nele. Passou do limite. Isso. Que é o que todo mundo faz. E aí, quando o VAR chama o árbitro para ver isso, foi o que todo mundo falou. Não se discutiu ali na Zona Mista exatamente, nessa conversa antes das entrevistas, a questão da expulsão ou não. Se discutiu o VAR chamar e parar o jogo, travar o jogo para isso. É isso, é bizarro. Então, a cada gesto obsceno que pintar agora, dentro do campo, o VAR vai chamar. A não ser que na conversa, né, Fragoso, o Daronco tenha dito, não, eu preciso ver se isso é verdade mesmo. Eu só acredito vendo. Só pode ser, porque a única explicação que tem é que o Daronco queria ver se era isso mesmo. Porque não tem outra explicação. Esse lance era a mesma coisa que ele queria ver o impedimento. Exato. Tá claro que é. Tá claro que ele fez o gesto. Só e aí vermelho. depois tem, só pra ler aqui, aspas do Abel, né, que ele falou sobre a expulsão. Se eu não estou equivocado, foi pro André Hernan essa entrevista. Correto, Depois do Dentro jogo. dentro do vestiário do Palmeiras, né? Esse papo ali, né? Era preciso coragem para apitar um jogo desse nível. Quando acontece a falta, viro para minha comissão e faço um gesto para dizer: o árbitro não teve coragem. Eu já pedi desculpas aos meus jogadores, vou pedir desculpa à minha mãe, às minhas filhas e esposa. Mas em momento nenhum eu tenho a intenção de ofender quem quer que seja.
foi aí o Abel Ferreira pedindo desculpa, então entendendo também que o gesto não foi legal. Não foi um gesto direcionado para alguém, né? Foi um gesto de desabafo. Né? Mas equivocadíssimo, né? Não só que assim, não dá feio, obsceno. Não dá para excluir que desde o minuto 1, o Abel tá botando o dedo na cara do juiz, tá mandando para aquele lugar. O João Martins, ele durante o jogo, ele não é um auxiliar, ele é um capanga. Ele vai só ele é um capanga. Ele bota dedo na cara, ele grita, ele xinga. Rolou ele até um bate-boca com o Tite, né? Bate-boca com o Tite. Mas quem estava errado ali era o seu Adenor, que não podia ir na casinha do outro. Né? Então, eu acho que se cria um clima de todo mundo tem que gritar. É isso. Todo mundo tem que gritar. E a gente normalizou. E aí, gente, assim, eu sei que o palmeirense vai me xingar agora, porque ele ama o Abel e ele tem que amar. E se o Abel fosse do Flamengo, a torcida do Flamengo amaria o Abel. E qualquer clube que o Abel treinar e fizer isso, e lutar pelo seu clube e tal, vai ser amado. E eu entendo isso. Então eu acho que o torcedor do Palmeiras tem que me xingar mesmo, porque eu tô falando mal do Abel. Tem que me xingar. Só que assim, cara, a gente aqui tem uma certa responsabilidade de ver até onde dá pra ir com isso, cara. Porque, cara, existe um método de pressionar a arbitragem dentro do Allianz Parque. Você acha que é tudo pensado? Tudo pensado. Eu não tenho nenhuma dúvida. É tudo arquitetado. Só pra deixar claro, o Zubeldia, por exemplo, é pior do que o Abel, tá? É pior do que o Abel. O que o Zubeldia tem feito no futebol brasileiro... Tem sido acima até. É assim, é uma coisa que não tá dando, cara. Não tá dando. O Diniz fazia muito isso também. E assim, eu acho que a gente tem que começar a conversar até onde a gente tem que achar normal, cara. Porque, cara, desculpa, o que vira o jogo dentro do Allianz Parque com o Abel Ferreira é uma coisa assim que pra mim passa dos limites, cara. Passa dos limites. Como é que chama o rapaz de São Paulo que nós entrevistamos aqui outro dia, Vitor? Rapaz do Belmonte? O Belmonte, Carlos Belmonte. Qual foi a minha pergunta pra ele sobre a técnico à beira do gramado? Sabe que eu não lembro porque eu não tava aqui? Ah, não era você? Não era. Era o Tatá. Eu perguntei pra ele qual é a recomendação dos clubes, né? Ele falou, a gente tenta conversar muito com o Zubeldia. E ele sabe que ele passa muito ponto. Só que não adianta você ficar passando e pedindo desculpa. Não é a primeira, a segunda ou a terceira vez que eu não é só ele. Desde que o Zubeldia chegou, o que o Rafinha faz... O Rafinha sempre reclamou muito de arbitragem, mas assim, o que o Rafinha faz é uma coisa deliberada, que não é uma coisa deliberada. A única coisa, só que eu não acho que é algo pensado. Eu acho. Não acho que é algo arquitetado. Ele falou, é um método tal que o Palmeiras se utiliza. É um método que, então, todos os clubes se utilizam também. Eu acho que o Palmeiras é mais os auxiliares estão cada vez mais ativos. Eu acho que passou, viu, Fragoso? Eu acho que passou a ser algo arquitetado a partir do momento em que se sentiu o cheirinho do sangue. Exato. Então, assim, os caras são fracos. Os caras não aguentam a pressão, são mal preparados. Se gritar dá certo, vão pra cima. Eu acho que é isso. Eu acho que não é algo pensado. Eu acho que tem muito a ver também com a própria pessoa. Né? Tem um que estratégico aí. Também acho. Mas o que estratégico não é exatamente... Aí é a informação que eu tenho, tá? O que estratégico não é... vamos pressionar a arbitragem para que a arbitragem erre, tá? Só para deixar claro o que eu tenho de informação. O ponto estratégico é: jogadores jogam, comissão técnica fala com a arbitragem. Sim. Não é para você que está no campo levar amarelo porque está reclamando. Porque você levar amarelo, você complica o meu jogo, o meu trabalho. Então quem vai falar de arbitragem sou eu. Isso é bem claro. Quem vai falar de arbitragem é a comissão técnica. Quem está no campo não tem que levar amarelo por reclamação. E tá certíssimo. Então puxa a responsabilidade para si. Esse é o que estratégico que existe. Agora, eu entendo o que o Simões está falando. O Simões já entende que, na verdade, é um degrau acima aí, né? A maneira como faz isso, né? Não é só puxar a responsabilidade, é a maneira como faz isso. Eu já acho que vai muito da camisa que veste, porque tem muito mais visibilidade. Quando a gente olha para o Palmeiras, quando a gente olha para o Flamengo, quando a gente olha para o Vasco, quando a gente olha para os clubes de grande visibilidade, naturalmente, o que o técnico faz à beira do gramado, São Paulo, ganha mais visibilidade. Sim. Agora, muitos técnicos pressionam a arbitragem de maneira muito agressiva também, só que pela camisa que vestem não ganham tanta visibilidade. Eu vou dar um exemplo muito simples, tá? Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira no Cuiabá era o demônio na beira do gramado. O Antônio Oliveira chegou num jogo, se não me falha a memória, era Cuiabá e Vasco, eu acho. E o Antônio Oliveira tem um pênalti que o Cuiabá ele reclama. E ele vira e fala em alto e bom som para o quarto árbitro. Inclusive tem esse sobe-som aí nas redes. E eu tenho quase certeza que é isso. Ele fala, se fosse o Flamengo, vocês marcavam, né? Assim, se o Abel fala isso, se o Zubeldia fala isso, o mundo cai e todos os programas esportivos do dia seguinte vão debater 2 horas sobre o cara falando de um time que não tá nem no jogo. Mas ele estava no Cuiabá.
Então, assim, eu entendo a gente olhar para o Zubeldia, a gente olhar para o Abel, a gente olhar para o Diniz e tudo mais e falar, esses caras não são esses caras. São todos os técnicos. A diferença é que tem técnico com mais visibilidade e tem técnico com menos visibilidade. E tem técnico que estica mais a corda mesmo e tem técnico que não estica tanto. Mas também muda a forma. Tem técnico que muitas vezes é irônico, né? Quantas vezes a gente não viu, por exemplo, o Mano Menezes começar a provocar e dar risada e ele fez dancinha ontem, pô. O Mano é um desses. Não, mas todo mundo é assim. Não, eu não acho que é todo mundo, não. Mas o Mano, por exemplo, não é um cara... O Mano não é um cara que vai fazer, por exemplo, num momento de desabafo, o que o Abel fez ontem. O Mano já fez várias vezes. Tá? De pegar e fazer esse gesto obsceno, por exemplo. O Mano já fez coisa pior. Mas o Mano pode muito bem começar a gargalhar, olhar pra câmera e dar uma piscadinha, que é mais o jeito dele. E é uma forma de pressionar também. Então, eu não personifico, tá? Eu acho que é tão cultural quanto a cera é a reclamação de arbitragem no Brasil. Cada um à sua maneira. Então, eu acho que a reclamação é verdade. Eu acho que todo mundo reclama. Reclamar, acho que todo mundo reclama. Agora, assim, sei lá, por exemplo, o Arthur Jorge ontem, ele reclamou muito da arbitragem, né? Foi pra cima do juiz quando acabou. Só que assim, eu não acho que é uma parada... vai ter o jogo do Botafogo no Newton Santos. Eu tenho certeza que o Arthur Jorge vai fazer do jogo inferno. Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. O Tite não é verdade. Mas a personalidade também, cara. Eu acho que o Abel, o Zubeldia e o Diniz, eles estão muito acima do nível da bola. Mas é personalidade. Mas, tipo, de verdade... Mas tudo bem, mas pode ser o que for. Cara, pode ser o que for. Você é um cara que, jogou bola, joga bola. Você sabe quando você tá em campo como funciona a parada? Lógico. É maluquice, cara. Cara, você só não agride a outra pessoa porque você é uma pessoa correta. Senão, se você pudesse, você agrediria outra pessoa. Beleza. Eu falando você, num contexto geral, com certeza. Joga bola, quem tá no calor quando o negócio pega fogo, você sai do seu... É personalidade também. Eu não tô falando que o Abel é um mau caráter. Não tô falando isso, não. Não tô falando isso, não. Eu só acho que o que o Abel tem feito na beira do campo, assim como o Zubeldia, assim como o Diniz, que pra mim esses três, eles se destacam, nesse quesito, tá acima da linha da bola. Eu acho que não tá dando pra ver um jogo do Palmeiras sem que tenha um escarcéu na beira do campo. Todos os jogos. É porque eu acho que isso também encontra eco na sociedade como um todo. Então, você pega, por exemplo, o nosso comportamento como torcedor na Olimpíada, ao acompanhar a Olimpíada. Houve erros de arbitragem claros, gritantes? Sim. Houve. Outros momentos em que a arbitragem teve julgamentos que não beneficiaram o Brasil foram apontados como erros e não necessariamente eram. Perfeito, e a gente, mesmo às vezes sem conhecer a regra, sem dominar a modalidade, a gente aponta roubo em tudo. Até o cara que vem de fora, que não foi criado nessa cultura, ele absorve essa cultura. Tudo é roubo, até porque quem está em cima no Brasil não dá exemplo, então é cada um por si, é lei de Gerson, o cara vai lá e não se preocupa com ninguém, então quero tirar a minha vantagem e dane-se os outros, e a coisa alastra. Você acha que o futebol não é um reflexo da sociedade também? Claro que é, pô.